Olá, aqui é a professora Raíssa Maiara. Bem-vindos à aula de hoje com o tema O Nascimento da República no Brasil. A queda da monarquia, com o golpe de 15 de novembro de 1889, vai derrubar a monarquia e dar o início à República no Brasil. Os primeiros anos de vigência do novo sistema de governo foram marcados por muitas discordâncias políticas e vários conflitos sociais. No Rio Grande do Sul e na Bahia e em Pernambuco, houve resistência a esse golpe, porque haviam monarquistas ainda que eram contra essa nova forma de governo, a implantação da República. A divergência entre os republicanos também aconteceu, o que provocou levantes armados. Por quê? Porque esses republicanos, em sua maioria, eram ex-monarcas, que estavam na monarquia e que não estavam mais de acordo com o governo. Porém, eles ainda queriam continuar no poder, eles queriam estar no poder. Então, vai começar a ter atrito entre esses grupos republicanos por causa de suas divergências de como eles querem governar e os seus planos de governo. Os grupos republicanos são grandes proprietários, a maioria eram grandes proprietários rurais, os militares e os segmentos variados da população urbana, como pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas, professores e estudantes. Então, eles vão se dividir em 3 projetos de governo. O primeiro projeto vai ser o projeto dos proprietários de terra, que contou com o apoio de alguns profissionais liberais e propunha uma república liberal federalista, com autonomia das províncias, inspirada no modelo dos Estados Unidos. Eles queriam que funcionasse com uma certa unidade uma república como se vinha estando nos Estados Unidos na mesma época. Já o projeto militar era a favor das províncias, que elas permanecessem, e do início de espécie de ditadura, com um governo centralizado e mantedor da ordem do progresso, influenciado pela doutrina e da autonomia positivista. Agora, o projeto dos grupos urbanos era inspirado na República Jacobina, implantada na França entre 1792 e 1793, que contava com a ampla participação popular. Isso não foi bem visto. Esse projeto dos grupos urbanos, eles não eram bem vistos, porque o intuito da pessoa que estava no poder era continuar no poder. E eles não queriam a influência do povo e principalmente uma população que não era instruída em seu governo. Bom, a República, o início da República, ela vai ser dividida em 2 fases. A primeira fase vai de 1889 a 1894, que vai ser chamada de República da Espada ou República Velha, em referência aos militares que governaram o país nesse período. Após o golpe de 15 de novembro, enfrentaram inúmeras críticas dos republicanos defensores de outros projetos. Para controlar a oposição, eles usaram a força do exército. Já a segunda fase vai entre 1894 a 1930, que é denominada República Oligárquica, porque nessa época o governo foi controlado por uma oligarquia, que é o quê? Pequenos grupos latifundiários ligados especialmente à produção de café, que vai ser em São Paulo e Minas Gerais. Por esse motivo, essa fase também vai ser conhecida como a República do Café com Leite, porque o poder ele vai ser sempre dividido entre São Paulo e Minas Gerais. A partir de agora, a gente vai dar início a essas 2 fases da República e vamos estudar nesse momento a República da Espada. Era um governo provisório que foi de 1889 a 1891. As antigas províncias foram transformadas em estados, que junto formavam os Estados Unidos do Brasil. Foi criado um governo provisório chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai chamar outras pessoas para apoiar a ele, outros chefes militares que vão estar nesse governo. Para consolidar o novo sistema, os membros do governo decidiram instituir uma nova Constituição, com um projeto a ser elaborado por uma comissão de juristas para ser submetida à Assembleia Constituinte, que era formada por parlamentares eleitos. Esses aqui vão ser exemplos de quem eram os militares que o Marechal da Fonseca chamou e o quanto era importante, porque a República da Espada ela vai ser dividida em 2 períodos pelo Benjamin Constant e o Rui Barbosa, que vão estar no poder comandando o Brasil junto com o Marechal Deodoro. Aí a Constituição de 1891, ela aconteceu em setembro, a sua votação de 1890. Ocorreram as eleições para a Assembleia Constituinte. Entre os eleitores havia militares, membros da elite agrária e das chamadas médias urbanas, como advogados, jornalistas e comerciantes. Após 3 meses de debate, foi que a nova Constituição foi promulgada em fevereiro de 1891.
Aí essa Constituição ia fazer o quê? Ia determinar que apenas cidadãos homens e alfabetizados poderiam votar. A Constituição de 1891, ela vai excluir grande parte da população simplesmente pelo fato de que mais da maioria da população não era alfabetizada. Então, além de as mulheres estarem excluídas, índios e negros, a população, mesmo o homem, ela vai ter sido excluída porque eles não são alfabetizados. Porque o povo, ele não vai ter contato com a educação. Só quem vai ter a educação vai ser a elite. Então, de certa forma, o poder ainda vai continuar nas mãos desses homens que são detentor do poder político e da elite. Aí a Constituição, ela traz um grande marco que vai ser a divisão dos três poderes, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. No legislativo vai estar o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado vai ser composto por vai ser senadores eleitos pelo povo, de 3 a cada estado, com mandato de no mínimo 9 anos. Na Câmara dos Deputados vão ser deputados eleitos pelo povo, com um número variável entre cada estado, de acordo com a sua população, com um mandato de 3 anos. No Executivo vai estar o Presidente da República. Esse Presidente da República também vai ser eleito pelo povo e vai ter um mandato de 4 anos. De acordo com ele vai nomear seus ministros para ajudar no governo. No Judiciário vai ser criado o Supremo Tribunal Federal, que vai contar com 15 juízes do Supremo nomeados pelo presidente e diversos juízes federais distribuídos pelos estados, todos com cargos vitalícios. A República da Espada vai ficar por aqui, a gente volta na próxima aula, ainda com o início da República. Obrigada e bons estudos!